A gente tem que reconhecer que, historicamente, já se errou muito, já se cometeu muito equívoco em nome do cristianismo. A gente sempre fala que evangelização é diferente de proselitismo. Uhum. Porque o proselitismo é uma coisa imposta, é uma coisa que você chega lá e faz qualquer coisa lá pro cara abraçar aquilo, aderir àquilo de qualquer maneira, coloca um monte de coisas ali que não são o evangelho, são coisas anexos, né, que você coloca, por exemplo, a gente faz isso muito no nosso meio mesmo, pessoas que tentam fazer o outro acreditar que de adotar uma ideologia política X ou Y, de direita ou de esquerda, é consequência de você ser um cristão ou de você ser um evangélico, etc., tá errada. Isso é um erro, é um equívoco. Não é porque você abraçou o evangelho, porque você recebeu Jesus Cristo na sua vida, que você é obrigado a ser de direita ou ser de esquerda, por exemplo. Tem Uhum. nada a ver. Mas a gente tem essa mania histórica de associar um monte de coisas, né? Então, no caso dos índios, tem aquelas coisas clássicas, né? O missionário chegou lá, as mulheres ficavam com os seios de fora e botou sutiã em todo mundo, porque é Uau! indecente ficar com os seios de fora. Uhum. Tem, essas coisas tem na história. Uhum. Aconteceram, né? Cara, horrível, equívocos que se cometeram em nome do cristianismo. Uhum. Mas não significa que aquilo é o verdadeiro cristianismo. Então, hoje, o que a gente defende é uma presença missionária em área indígena, né, falando especificamente, mas uma presença missionária consciente, né, que aprendeu com os erros históricos e sabe como fazer a coisa. Então, primeiro, porque a gente entende o evangelho hoje de uma forma integral, né? Então, a gente não quer levar um evangelho lá para salvar a alma dos índios Uhum, para depois uhum. da morte eles irem para o céu, por exemplo. Uhum. Não é só isso. Também não é para criar uma igreja, fazer um prédio lá, colocar uma placa, denominação XYZ e fazer os índios usar terno e ir pro culto domingo. Isso tudo é equívoco, não é isso que a Uhum. gente quer. A gente entende que sim, que o evangelho, a mensagem do evangelho vai fazer diferença total na vida deles, inclusive para a eternidade, mas que também vai fazer diferença hoje no aspecto social, psicológico, emocional, cultural, enfim. De O sanidade evangelho também. Uhum. produz vida, né? Então, por isso que os lugares onde existe maior qualidade de vida dos indígenas na área Yanomami são onde tem missões evangélicas atuando. Aham. Porque é o melhor atendimento de saúde, na minha época, hoje no Cajaí é a CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena do Governo Federal, que cuida da saúde. Na minha época, éramos nós, inclusive, eu era técnico de enfermagem, né? Então eu ajudava no atendimento à saúde, mas a gente tinha uma clínica super bem montada. Medicação, a farmácia que a gente tinha, não tinha em nenhum outro posto Yanomami, a não ser onde tinha agência missionária. Então, assim, o acesso a remédios, os voos que a gente fazia para remoção de índios acidentados ou em estado grave de saúde, a educação, a gente fazia alfabetização na própria língua dos índios, na sua própria língua, né? Então, tudo isso, as missões evangélicas fizeram historicamente e ainda fazem, né? Então, é uma loucura, é uma bobagem querer tirar as missões evangélicas de área indígena, porque são elas que dão a melhor qualidade de atendimento social, educacional, de subsistência nos lugares onde elas estão. Sem contar o contato com os indígenas, que os missionários, por estudarem tanto e estarem lá dentro, conhecerem a cultura e falar o idioma, tem, né? Que é fundamental Exatamente. hoje para esse... Ninguém fala a língua como os missionários. Uhum. Tanto que eu fui intérprete lá muitas vezes, muitos anos, em operações na época era a FUNASA, né? Cuidava da saúde. Então, fazer vacinação, controle de malária, essas coisas, a gente que era intérprete, porque só a gente falava a língua. E você não consegue dar um bom atendimento, prestar um bom suporte, assistência para um índio monolíngue, né? Que não fala português, se você não fala a língua dele. Fica aquela conversa de doido, assim, de Sim, apontando o tentar dedo, né? adivinhar o Uhum. que é que ele está Como que falando, vai tudo fazer isso, a né? anamnese, né? Saber os sintomas e tudo. Exato.